Em um mundo onde os laços familiares são sagrados, prepare-se para uma história que desafia todas as convenções. Conheça Ana, uma mulher de 40 anos, cuja vida vira de cabeça para baixo após um inesperado romance com seu filho de 18 anos. O que começa como uma conexão profunda rapidamente se transforma em algo que ameaça mudar tudo. Junte-se a nós enquanto exploramos os dilemas do amor, da moralidade e da busca pela felicidade em meio a um dos tabus mais controversos da sociedade. Essa é uma jornada emocionante que você não pode perder. Ana, uma mulher de 40 anos, sempre foi independente e focada em sua carreira. Desde o divórcio, dedicou seu tempo a criar Eduardo, seu filho, que agora completará 18 anos. A relação entre mãe e filho sempre foi forte e baseada em compreensão e amizade. No entanto, Ana começou a perceber que os sentimentos por Eduardo estavam mudando. Enquanto eram apresentados a novas experiências durante essa fase da vida de Eduardo, um clima de intimidade começou a se formar entre os dois. Em uma tarde ensolarada, enquanto estavam sentados à beira da piscina, Eduardo surpreendeu Ana ao pegar em sua mão e dizer que admirava como ela era forte e bonita. Um sentimento novo nasceu naquele momento, e Ana sentiu seu coração acelerar ao perceber que a conexão que tinha com seu filho era mais profunda do que uma simples relação familiar. Conforme os dias passavam, Ana e Eduardo começaram a se encontrar em momentos inesperados que instigavam a curiosidade um do outro. Em uma dessas noites, enquanto assistiam a um filme em casa, as luzes diminuídas criaram um ambiente acolhedor. Ana, envolvida pela história romântica do filme, sentiu os olhares de Eduardo sobre ela. O que antes era uma rotina inofensiva agora tinha um novo peso. Foi naquele momento que Eduardo se aproximou e, com um olhar intenso, confidenciou que tinha sentimentos por sua mãe. A confissão deixou Ana em estado de choque, mas ao mesmo tempo, uma parte dela estava intrigada. O amor materno e a atração começaram a se misturar, e Ana percebeu que, embora fosse inusitado, aquilo era verdadeiro. A noite terminou com um silêncio eletricamente carregado e um novo entendimento entre eles. Nos dias seguintes, a tensão entre Ana e Eduardo crescia. Ambos sabiam que algo estava mudando, mas hesitavam em dar o próximo passo. Decidiram então passar um final de semana na casa de campo da família, onde poderiam estar longe das distrações da cidade. Ao chegarem, a tranquilidade do lugar parecia ajudar a clarear os pensamentos. Durante uma caminhada pelos campos, eles trocaram histórias e risadas, o que fez com que o amor e a amizade se entrelaçassem de maneira doce. Ao entardecer, sentaram-se juntos em um tronco de árvore, e Eduardo, nervoso, se inclinou em direção a Ana, pedindo que ela olhasse em seus olhos. Foi nesse momento que a barreira entre mãe e filho se desfez e, em um impulso, eles se beijaram suavemente. A sensação foi avassaladora, trazendo à tona todos os sentimentos que guardavam, e a mistura de amor e conflito tomou conta de ambos. A partir daquele beijo, Ana e Eduardo enfrentaram uma nova realidade. O que começou como uma relação familiar evoluiu para um amor inesperado e confuso. Eles sabiam que precisariam encarar os olhares dos outros e os possíveis julgamentos que poderiam vir de amigos e familiares. No entanto, o que sentiam um pelo outro era real e intenso demais para ser ignorado. Nos dias seguintes, decidiram se encontrar em momentos discretos, sempre cautelosos para manter a relação em segredo. Mas a paixão que sentiam os levava a experimentar novas dimensões do amor. Em uma manhã de domingo, enquanto tomavam café juntos, Eduardo confessou que não conseguia imaginar sua vida sem Ana. Ao ouvir isso, Ana se sentiu em conflito. O amor que sentia por Eduardo era tanto um presente quanto um peso, e, por um momento, ela se questionou sobre o futuro deles. O amor era libertador, mas também carregava o fardo de suas circunstâncias. Ana estava confusa, seu coração balançado entre o amor e a razão. Desde o beijo que mudará tudo, as lembranças não saíam de sua mente. Com medo das consequências, decidiu que precisavam conversar sobre o que estavam sentindo. E se fosse apenas uma paixão passageira? Ou algo muito mais profundo? No entanto, o que ela não sabia era que Eduardo também lutava com seus próprios pensamentos. Em um sábado à tarde, Ana o convidou para um passeio no parque, um lugar onde poderiam falar sem muitas interrupções. Enquanto caminhavam,
uma brisa suave soprava, e Ana sentiu um apertar no coração. Eduardo, precisamos falar sobre nós, iniciou ela, hesitante. Olhando nos olhos do filho, percebeu uma ansiedade refletida. Eduardo assentiu, e ambos se sentaram em um banco sob uma árvore frondosa. No fundo, os dois sabiam que a conversa definiria seus próximos passos, mas tinham medo do que o futuro poderia trazer. Não era apenas um teste do amor deles, mas uma jornada de autodescoberta, onde a relação entre mãe e filho poderia se transformar de forma irreversível. Enquanto a conversa se desenrolava, Ana e Eduardo compartilhavam suas inseguranças e anseios. Ana expressou seu medo de como seriam vistos pelos outros, especialmente pela família e amigos. Eduardo, por sua vez, confessou que não conseguia imaginar sua vida sem a presença dela. Ao seu lado, eu me sinto completo, disse ele, com um brilho de determinação nos olhos. A declaração fez o coração de Ana disparar, e ela percebeu que, independentemente da situação, a conexão que sentiam era única e especial. Contudo, Ana sabia que precisavam estabelecer limites. Havia uma linha tênue entre o amor e o que poderia ser considerado moralmente aceitável. Eduardo, devemos pensar com a razão e não apenas com o coração, advertiu ela, percebendo que o risco de ferir os sentimentos de muitas pessoas era uma possibilidade real. Ao mesmo tempo, a ideia de acabar com o que tinham parecia quase insuportável. O diálogo fluiu entre eles, um equilíbrio delicado entre amor, culpa e desejo, que parecia aumentar a cada palavra trocada. Após aquela conversa significativa, Ana decidiu que era hora de se afastar um pouco da rotina e pensar sobre tudo o que estava acontecendo. Uma viagem com amigas parecia a solução ideal, uma forma de distrair a mente e encontrar clareza. Além disso, ela queria ter certeza de que a relação com Eduardo não seria a única razão de sua felicidade. Durante a viagem, na companhia de suas melhores amigas, Ana tentou se divertir e relaxar. No entanto, a memória de Eduardo não a deixava em paz. Riam, dançavam e falavam sobre assuntos triviais, mas uma parte de Ana estava distante. À noite, enquanto observava as estrelas no céu, foi inevitável pensar em seu filho. O que eles tinham era algo que poucos poderiam compreender. Ao voltar para casa, Ana sentiu um misto de saudade e confusão. Mandou uma mensagem a Eduardo, dizendo que sentia sua falta, e a resposta veio rapidamente: eu também, mãe. Não vejo a hora de te encontrar. Com isso, a chama da esperança reacendeu, mostrando que, apesar das dúvidas, o amor ainda pulsava entre os dois. Quando Ana retornou de sua viagem, algo dentro dela havia mudado. Ela não estava mais tão insegura quanto antes, havia reconhecido o que sentia e, mais importante, sua força interior. Decidida a ter uma conversa franca com Eduardo, ela planejou um jantar em casa, um momento que esperava ser especial. Enquanto preparava a refeição, suas mãos dançavam na cozinha, mas sua mente estava ocupada com o que seriam as próximas palavras. Quando Eduardo chegou, um sorriso iluminou seu rosto e, por um instante, o coração de Ana se aquecia só de vê-lo. Eles sentaram-se à mesa, e o jantar fluiu com alegrias e risos, mas logo o clima começou a mudar quando Ana pegou coragem. Eduardo, precisamos estabelecer algumas regras. Não podemos deixar que este amor se torne algo destrutivo. Precisamos decidir o que fazer. Com um olhar firme, Eduardo tomou a mão da mãe e a interrompeu. Ana, eu só quero que você seja feliz. Não importa o que decidirmos, eu estarei aqui, porque o que sinto por você é real. As palavras de Eduardo tocaram fundo no coração de Ana, que se sentiu dividida entre a razão e o amor. Essa era a verdadeira questão: como poderiam continuar a amar um ao outro sem ferir a ambos e a todos ao redor? Os dias que se seguiram ao beijo tornaram-se um misto de alegria e ansiedade para Ana e Eduardo. Cada encontro se tornava mais especial, mas também mais delicado. Eles sabiam que a relação desde então era uma linha fina entre o amor e o tabu, e isso os deixou inquietos. Ana se questionava constantemente se deveria continuar esse romance, temendo como a sociedade veria sua decisão. No entanto, quando olhava para Eduardo, lembrava do carinho que existia entre eles desde o início, um carinho que se transformará em algo mais bonito e profundo. Uma noite, enquanto caminhavam pela praia,
os dois sentiram novamente a conexão mágica que os unia. Eduardo parou e fez uma proposta: que passassem algum tempo sozinhos, longe do olhar do mundo. Ana teve receio, mas a ideia fez seu coração disparar. Para ela, era uma chance de explorar o que estavam vivendo. Acabou concordando, consciente de que precisava tirar esse tempo para refletir sobre seus sentimentos e sobre o futuro. Assim, marcaram uma viagem para uma pequena pousada em uma cidade costeira. Ao chegarem, foram recebidos por um cenário deslumbrante. O som das ondas e a brisa leve do mar refletiam a liberdade que estavam buscando. Durante os primeiros dias, Ana e Eduardo exploraram a cidade, visitaram lugares turísticos e redescobriram a beleza da simplicidade. O que antes era um momento de revelação tornou-se uma nova fase de intimidade para eles. Mas sempre que estavam sozinhos, o peso da situação apertava seus corações, e os olhares trocados se tornavam a linguagem mais eloquente entre eles. Uma noite, enquanto observavam as estrelas na varanda, Eduardo decidiu abrir seu coração novamente. Ele disse que queria não apenas viver aquele momento, mas sonhar com um futuro ao lado de Ana. Esse desabafo deixou Ana em um turbilhão de emoções. O amor por seu filho estava crescendo, mas ao mesmo tempo ela se lembrava das responsabilidades de mãe, lutando entre o desejo de ser feliz e a necessidade de protegê-lo. Nos dias que se seguiram, Ana percebeu que a viagem não apenas fortaleceria o vínculo entre eles, mas também a obrigava a tomar decisões difíceis. Em uma tarde, enquanto caminhavam na praia, ela parou e disse a Eduardo que precisava saber o que ele realmente sentia. Eduardo, com os olhos brilhando, afirmou que, embora soubesse que era complexo, o amor que tinha por Ana era incondicional e verdadeiro. As palavras de Eduardo aqueceram o coração de Ana, levando-a a perceber que estavam, de fato, seguindo um caminho que poucos ousariam trilhar. Isso a deixou ainda mais confusa, mas também aliviada ao entender que não estava sozinha nessa jornada. Juntos, decidiram que precisavam encarar seus medos de frente. Isso exigia coragem, responsabilidade e, acima de tudo, um diálogo aberto sobre o que estavam vivendo e os sentimentos que compartilhavam. Assim, após um debate sincero, Ana decidiu que não poderiam tocar neste assunto até que voltassem para casa. Eles deviam cuidar do momento e deixar que as coisas se desenrolassem naturalmente, focando apenas no agora. Quando a viagem se aproximava do fim, uma nova sensação tomou conta de Ana. O tempo que passaram juntos apenas confirmou que o que tinham era especial. Contudo, o momento da volta trouxe à tona o pensamento sobre como voltariam à rotina. Quando se depararam com o dia da partida, Ana sentiu um nó no estômago. O ato de retornar à vida normal significava enfrentar as expectativas e os desafios que viriam. Na manhã do retorno, enquanto arrumavam as malas, Ana teve um momento de reflexão profunda. Ela sabia que a decisão que tomaram não só afetaria a vida deles dois, mas também impactaria toda a família. Assim que entraram no carro, a tensão estava palpável. A estranha mistura de amor e medo os acompanharia no caminho de volta. Ana olhou para Eduardo, e, com um leve sorriso, insinuou que estaria ao seu lado em qualquer que fosse o futuro que escolhessem. Eduardo, por sua vez, segurou sua mão, prometendo que juntos enfrentariam o que viesse. E assim, partindo em meio a incertezas, mas também repleta de esperanças, eles se preparavam para voltar a uma vida que agora carregava um amor que mudará tudo. Ao retornarem da viagem, Ana e Eduardo se depararam com a realidade de suas vidas cotidianas, onde os olhares do mundo exterior agora carregavam um peso diferente. A frágil linha que os separava de uma decisão mais ousada se tornava ainda mais um dilema. Nos primeiros dias após o retorno, Ana decidiu aproveitar a rotina em seu trabalho. Ela achava que, assim, poderia encontrar um espaço para clarear suas ideias. Mas, em vez disso, sua mente estava constantemente ocupada por pensamentos sobre Eduardo. Em um dia ensolarado, enquanto revisava documentos em seu escritório, Ana se distraiu e sonhou acordada com as risadas e os momentos de intimidade que havia compartilhado com seu filho durante a viagem. As memórias eram doces, mas vinham acompanhadas de uma sensação de culpa que não conseguia afastar. Ela sabia que precisava conversar com Eduardo, mas temia o que essa conversa poderia desencadear. Foi então que, no final do dia,
decidiu que não podia mais adiar uma conversa franca. Ana mandou uma mensagem a Eduardo, convocando-o para um jantar especial em casa, onde poderiam discutir seus sentimentos sem interrupções. Naquela noite, o ambiente estava carregado de expectativa. Ana havia preparado uma refeição da qual sempre gostaram, mas a comida parecia perder a essência diante da pressão do que estava por vir. Quando Eduardo chegou, o olhar dele traía a ansiedade que ambos sentiam. Após os primeiros minutos de descontração que tentaram criar, Ana decidiu que era hora de tocar no assunto. Eduardo, nós precisamos falar sobre nós e o que vivemos, disse ela, com a voz firme, embora o coração pulsasse descompassado. Eduardo a olhou com uma mistura de alívio e preocupação, aparentemente preparado para essa conversa. Eu estava esperando por isso, mãe, confessou, enquanto suas mãos se entrelaçavam nervosamente. Ana sentiu um frio na barriga. A conversa fluiu entre eles, repleta de sinceridade e emoção. Ambos admitiram o quão extraordinário e ao mesmo tempo complicado era o que estavam vivendo. Eduardo afirmou que não queria perder o que tinham ao mesmo tempo em que se preocupava com a moralidade da relação. Ana, ouvindo essas palavras, percebeu que eles estavam finalmente enfrentando as verdades ilimitadas de seus sentimentos, uma cena que havia evitado por muito tempo. À medida que a conversa se desdobrava, Ana percebeu que Eduardo estava igualmente confuso e vulnerável. Ele falou sobre a pressão que sentia em relação ao que os outros poderiam pensar e as possíveis reações da família. Mãe, eu sinto que estamos em uma bolha onde só nós dois existimos, comentou Eduardo. Suas palavras revelaram uma clareza que tocou Ana profundamente. Ela também sentiu essa bolha, mas a ideia de estourá-la a aterrorizava. Eduardo, não posso ignorar o que isso significa para nós, respondeu Ana, jamais relaxada. Não se trata só de nós, mas também do que podemos provocar nos outros. Um silêncio pesado pairou entre eles, e Ana utilizou essa pausa para refletir. Nos momentos seguintes, ela propôs que encontrassem um meio de entender e explorar seus sentimentos de forma mais ponderada. O desejo por Eduardo era inegável, mas Ana sabia que a dinâmica entre eles exigiria mais do que apenas amor, necessitaria de acordos e limites estabelecidos para garantir que ambos não se perdessem na avalanche de emoções. Decidiram, então, dar um passo atrás e estabelecer uma nova abordagem. O final de semana chegou e, com ele, a animação de um encontro com amigos que poderia ser um refresco para suas mentes cansadas. Ana organizou um almoço em sua casa, convidando algumas das amigas mais íntimas, mas assegurando-se de que Eduardo estava por perto. Ao longo do dia, o ambiente era de pura alegria. Rir e compartilhar histórias ajudava Ana a esquecer as preocupações que carregava. Contudo, ela não conseguia deixar de observar Eduardo, que parecia encantado em meio à amizade. Cada risada, cada olhar, parecia reacender a centelha que havia nascido entre eles. No entanto, a tensão não desaparecia completamente. Quando o grupo começou a se dispersar, Ana e Eduardo se encontraram sozinhos na varanda, longe dos olhares curiosos dos amigos. Sentindo a proximidade, ambos sabiam que aquela atmosfera carregava um peso diferente, evidenciando o que estavam tentando esconder. Ana olhou para Eduardo e começou a falar, mas Eduardo, segurando suas mãos, interrompeu-a, dizendo: "O que eu sinto não mudou, mãe. Não consigo simplesmente ignorar." O coração de Ana disparou, enfrentando o dilema de seu amor e do desejo de proteção, pois naquele momento, a decisão que tomassem impactaria o futuro de ambos de maneira irreversível. A história nos leva a refletir sobre os limites do amor, mostrando que relacionamentos únicos podem suscitar dilemas éticos e emocionais profundos. É um lembrete de que o amor verdadeiro pode ser complicado e que a busca por felicidade muitas vezes envolve escolhas difíceis. Se você pudesse escolher, qual história ou situação inusitada gostaria de ouvir a seguir? Estamos curiosos para conhecer suas ideias. Até onde você acha que o amor deve ir? Em que situações você acredita que a razão deve prevalecer sobre os sentimentos? Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o próximo vídeo e receber mais histórias intrigantes como essa. Sua participação é muito importante para nós.